vamos dar continuidade. Eu diria que hoje ela é mais do que nunca uma continuidade da semana passada, sendo que a semana passada, eu falar do autoconhecimento, de maturidade, de falar de tudo isso, é o alicerce, é a base, né? Sem entender o que a gente falou de autoconhecimento e de maturidade, os temperamentos podem ficar muito soltos, como algo determinista na minha vida, como algo que determina o que eu sou, o que eu faço, o que eu penso, né? Então não é bem assim. Bora rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, pedir a sua graça sobre nós nessa formação de hoje, nesse caminho que abra a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa imaginação, para aproveitarmos bem a semente que hoje você deseja lançar no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, porta do céu, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Basicamente, o que é importante eu dizer antes de adentrar a parte dos temperamentos propriamente dito é do que seja aquela definição de maturidade que nós falamos. A maturidade, ela é a integração do ser, né? Da razão e da emoção, da mente e do corpo, do coração, a inteligência, aqueles 10 pontos que a gente colocou da integração, né? A maturidade é aquela pessoa que tem integrado todas aquelas áreas que nós citamos na aula da semana passada. Caso uma dessas áreas esteja ali com alguma lacuna, alguma ferida, essa pessoa pode buscar compensações fora de si, no externo. E normalmente, e aí a definição do imaturo, o imaturo transfere a responsabilidade de uma falta, de uma ausência interior para algo exterior. Então, o imaturo é aquele que culpa os outros, culpa as circunstâncias, culpa a sociedade, culpa tudo, tirando de si a responsabilidade. Estou resumindo em 10 segundos o que foi a aula de 1h40 da semana passada, né? Então, caso alguém não tenha visto aí, por favor vejam. Foi para mim um grande presente também a participação de vocês, foi bem bacana a aula. Dito isso, hoje nós vamos adentrar a dimensão dos temperamentos. E aí, antes de eu entrar no que é o temperamento, eu preciso fazer aqui mais do que nunca essa partilha, esse apelo e esse pedido a vocês, é tudo junto. Primeiro, esse é um tema que, para os dias de hoje, né, eu diria do pós-pandemia, ou dentro desse tempo da pandemia, se tornou extremamente popular no meio cristão, católico, né? Se antes, a única coisa que se tinha na internet era o material de um padre que se chama Padre Antônio Marim, que foi a base que o Padre Paulo Ricardo utilizou para o curso dele, né? E o Padre Paulo Ricardo já tinha postado esse curso, já havia postado um artigo sobre isso, né? Esse era o único material que se tinha, diria assim, mais concreto espalhado aí, né? Eu acho que o livro da Canção Nova tinha alguns livros já também publicados, mas pouco se falava dessa dimensão dos temperamentos. E aí, depois de um tempo pra cá, todo mundo em casa online, eu me lembro que o primeiro post que eu fiz sobre isso foi em fevereiro do ano passado, né? Que foi também com o material do Padre Paulo Ricardo, né? Não produzi nada, só repliquei o material dele no meu Instagram e eu
Foi daí que surgiu também a ideia de eu dar vários cursos sobre isso, enfim, não vem ao caso, mas resumindo a coisa, bombou nas redes sociais. Logo que bombou nas redes sociais, a gente também, tudo que bomba nas redes sociais, tende a se espalhar e às vezes de um modo não muito legal, né? Então, gravem, escrevam essa frase bem grande aí no caderno de vocês, né? Que tá todo mundo com caderno e caneta, eu espero assim, por favor. Temperamento não é signo, tá? Temperamento não é o signo dos católicos. Temperamento não é o que determina quem você é pro resto da tua vida e pronto, acabou-se, como se fosse os signos, as estrelas. Gente, eu já vi cada absurdo nas redes sociais que eu vou te falar, é muito complicado. Além do assunto um pouco deturpado pela polarização que teve, no meio da psicologia eu tenho alguns amigos que são psicólogos também, e pode até confirmar o que eu estou dizendo aqui, eu falo por esses psicólogos aí, né? Não se tem uma coisa muito certa sobre isso, são várias linhas de pensamento, como é a psicologia, a psiquiatria, a medicina em si, a filosofia. Existe um assunto e várias ramificações de como as pessoas pensam esse assunto. Então, é um tanto quanto complexo, eu diria. Várias pessoas discordam de algumas coisas, outras não aceitam uma definição muito simplória do que sejam os 4 temperamentos. Outras vão utilizar outros gráficos, outras formas de ver o temperamento. Então, eu estou colocando essa introdução aqui para dizer para vocês que não é um assunto que vou trazer para vocês hoje toda a base nesse Padre Antônio que eu falei para vocês, que é também o que o Padre Paulo Ricardo utiliza. Essa é uma das linhas de pensamento, na minha opinião, isso aqui é pessoal, tá? Ela é uma das que é aceitáveis para a gente que é cristão, para a gente que caminha nesse caminho, na dimensão dos estudos, nós que somos católicos e tal, para a gente não se perder nas fontes, tá? Porque às vezes você acha um livro legal lá na livraria, promoção R$10, os 4 temperamentos, e aí quando você vai ver quem é que está falando dos temperamentos, é um espírita que junta com um horóscopo, que você é sanguíneo com ascendente em aquário, e caraca, é uma viagem que você fica assim, meu amigo, vou embora. Resumo dessa introdução. Estou trazendo para vocês hoje uma luz de um estudo sério e aceitável de padres da igreja, então é um material confiável, ok? O parêntese e o anexo que vocês precisam ter. Existem outras linhas de pensamento, mas eu não indico vocês aprofundarem e irem atrás sozinhos, né? É bom que você leia outras coisas, mas depois a gente indica livros e coisas que você pode ir para tomar muito cuidado. Eu vou falar dessa questão dos horóscopos e dos signos daqui a pouco, mas eu queria pedir humildemente, desde já no começo dessa aula, que a gente evite usar palavras que se associam a essa questão dos signos, que é um absurdo. Né? Eu sou colérico com ascendente em fleumático, eu sou melancólico com descendente em colérico. Meu Deus, cortem essas palavras, nada disso aí pertence ao nosso vocabulário, aos nossos estudos, à nossa vida. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Para a gente dar a introdução valendo sobre essa dimensão dos temperamentos, é entender que os temperamentos eles têm características próprias, que nós vamos ver. E aqui eu vou utilizar, como eu falei para vocês, a base no curso do Padre Paulo Ricardo, que a gente vai falar dos 4 temperamentos. Né? O sanguíneo, o melancólico, o fleumático e colérico. A gente vai usar essas definições. Elas são mais práticas para quem está iniciando, para quem está escutando pela primeira vez, para quem nunca escutou nada sobre isso, e eu acredito que vai ser muito rico para todos nós. O que é o temperamento? Ele é constituinte da nossa personalidade. Atenção, temperamento não é uma coisa... eu sou só temperamento. Sua personalidade está aqui. E o seu temperamento ele é constituinte de quem você é. E quem você é o que nós vimos na aula passada, na dimensão da maturidade, né? Você tem as suas faculdades, você tem inteligência, imaginação, você tem um todo, né? Então, seu temperamento está nisso. E o que é a nossa personalidade? A definição de personalidade é essa daqui. A síntese integral de todas as atividades psíquicas, tendências, características fisiológicas e psicológicas, inatas e adquiridas, todo o modo de ser do indivíduo,
Meu Deus, me desesperei agora, fiquei com medo, não entendi nada. O que é a personalidade? É todo o seu ser, tudo aquilo que você é, aquilo que você pensa, as suas características fisiológicas, os seus limites, as suas necessidades, a sua criação, a sua cultura. A sua personalidade é o que te forma como um ser, como pessoa, é o seu todo. E tendo o seu todo, dentro de tudo que você é, e todas essa síntese integral aí, o temperamento é uma das coisas que compõe a sua personalidade. Beleza? Isso aqui é a definição básica para a gente poder caminhar. Algo muito importante que você precisa anotar no teu caderno, você precisa ter isso anotado e entender que o nosso temperamento não nos define. Nosso temperamento não nos define, ou seja, não é algo absoluto. Eu vou começar a falar aqui das características de cada temperamento. Você não precisa pegar, porque eu acho que eu sou melancólico, então todas as características que estão no melancólico me definem, né? Ele não te define nesse sentido de absolutizar as coisas, né? Isso é algo que uma pessoa muito imatura faria. Ou seja, eu tenho uma definição, uma característica e eu tendo a absolutizar e coloco toda a culpa naquilo, porque aquilo é a minha verdade. Então, ó, temperamento ele não nos define, certo? No sentido de tornar a coisa absoluta, é o que eu estou querendo dizer. Cada temperamento possui qualidades e defeitos. E qual é o nosso objetivo? Dominar os nossos defeitos, as nossas fragilidades, para que as nossas qualidades brilhem. O objetivo de entender o nosso temperamento não é você ficar tipo horóscopo, olhando as estrelas, esperando o mundo dar uma volta para você sorrir. Não é isso. O objetivo de você conhecer os temperamentos é entender. Eu tenho os meus defeitos e eu tenho as minhas qualidades. Eu vou trabalhar os meus defeitos para que eu possa crescer, e eu tenho as minhas qualidades que eu vou potencializar para que eu chegue à santidade e aproveitar as qualidades para a nossa santificação. E ontem eu achei muito legal, numa partilha, que eu não vou dizer quem foi que disse, mas a pessoa vai saber que eu vou falar. Tudo que nós temos, os nossos limites, os nossos defeitos, nós acolhemos, né? Você não fica mais naquele peso de, porque eu sou assim. Você acolhe que você tem um limite, que você tem características ali difíceis de lidar e você aprende a lidar com isso, beleza? E aí nós vamos falar então dos nossos 4 temperamentos, esses bonequinhos, essa cara que você talvez está agora participando dessa aula, nos escutando. Talvez você se identifique logo de cara com essas carinhas aí. Colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre eles. Além das definições básicas que eu falei para vocês, existe uma outra definição que a galera faz com relação aos temperamentos. Se você quiser anotar isso aqui, eu só vou comentar isso aqui porque vocês vão ver muito isso, caso vocês queiram aprofundar nesse assunto, né? Que é você associar os temperamentos a esses elementos aqui, ó. Ar, fogo, água e terra. Eu não vou complicar agora, tá? Fique tranquilo. Isso aqui é só a introdução. Tá? O sanguíneo, ele é associado ao ar. O colérico é associado ao fogo. O melancólico associado à terra. E o fleumático à água. E depois a gente entende mais o que quer dizer isso aqui, ó. Quente, seco, úmido, frio. No final eu vou colocar esse mesmo quadrinho, depois que a gente falar de todos eles. E eu acho que vocês vão entender melhor, então não se desesperem, beleza? Agora nós vamos falar sobre vamos começar falando do temperamento sanguíneo. Novamente, eu repito e firmo para vocês. Nós vamos ver aqui várias características, por exemplo aqui, né? Exuberante, simpático, sincero, concepção de vida serena. Aí você vai ver que você tem 1, 2, 3, 4 características. A quinta e a sexta você não tem. Aí você vai falar, então isso aqui não é meu temperamento. Tem nada a ver comigo. Pode ser que tenha, tá? Então eu já vou dizer isso aqui logo para adiantar. E no final eu repito porque é importante. O nosso temperamento ele é inato. Nós nascemos com esse temperamento, tá? A sua personalidade, o que você é, nós nascemos com isso. O pessoal acha que assim, porque eu sou sanguíneo, então agora eu vou me moldar, porque agora eu vou ser um fleumático. Você não vai conseguir fazer isso. Isso aqui é inato, né? Existem algumas coisas na nossa vida, por exemplo, a nossa criação, a nossa educação, traumas, feridas, que de alguma forma tocam essas características do nosso temperamento,
Mas não quer dizer que você deixou de ter ele. Ou seja, o que é que você vai escrever no seu caderno agora? Eu tenho um temperamento predominante. Predomina em mim um temperamento. Ponto. Se eu sou sanguíneo, eu sou sanguíneo. Se eu sou melancólico, eu, William, por exemplo, sou melancólico, eu sou melancólico. Se eu sou colérico, eu sou colérico. Se eu sou fleumático, eu sou fleumático. Ponto. E aí depois, no final, quando eu falar daquela quente, úmido lá, vocês vão entender um pouco mais. Mas gravem isso que eu estou falando. Nós temos um temperamento que predomina. Um único temperamento que predomina. Eu sou sanguíneo e fleumático. Não. Você é sanguíneo, predomina em você o sanguíneo, e talvez algumas características do fleumático pareçam estar ali no seu temperamento, mas você é sanguíneo, tá? Eu sempre escuto isso onde eu vou, né? Eu sou sanguíneo, fleumático e tenho 5% de melancólico. Meu filho, isso é tudo, né? Isso é tudo, né? Isso é o slide da aula, né? Então vamos lá. O sanguíneo, ele é exuberante, tem uma vida afetiva exuberante, aquela pessoa assim que contagia, né? Aqui, olha essas características, é uma pessoa afável, alegre, simpática, prestativo, dócil, submisso, sincero, espontâneo. Meu Deus, quero estar com essa pessoa assim, tipo, meu, é o cara para você estar, né? E é uma pessoa que tem uma concepção muito serena da vida, né? É muito afetivamente muito exuberante, porque essas características são muito fortes, né? É daquela pessoa que, meu, você chega na festa, poxa, a pessoa te acolhe, vai te apresentar assim, meu, você é meu melhor amigo, seja bem-vindo e tal, né? Olha que interessante essa característica. Quando eu li no livro dessa psicóloga, lá da Filomena, ela falava disso, né? Parece que a pessoa ela não anda, ela pula de alegria, de uma leveza que ela traz à vida, né? Ela vai fazer uma comparação lá de que parece uma borboleta e tal, mas não precisa anotar isso aí não. Só grava que o sanguíneo é uma pessoa que traz uma leveza muito grande na vida, né? É por si só uma pessoa extremamente criativa, né? O sanguíneo é muito criativo, é comunicativo, né? É o símbolo da criatividade, né? O sanguíneo tem isso de muito fácil, assim, da criatividade, né? É essa questão de generalizar, né? Ele sabe de tudo um pouco. Aí atenção aqui, né? Já é um primeiro coisa. O sanguíneo ele sabe de tudo um pouco, né? De todos os assuntos que você sentar para conversar com essa pessoa que é afável, que é amiga, que é próximo, ele vai saber de tudo um pouco, mas com pouca profundidade. O sanguíneo não é uma pessoa de muita profundidade. Ele é um pouco mais raso nesse sentido. Ele sabe de tudo, mas um pouco mais raso. Vocês vão ver qual é o mais profundo daqui a pouco. Ele é capaz de ler a página de um livro, a aba do livro ali, a orelha do livro, ele lê e dá uma palestra. Ele é extremamente criativo, de ideias. Então, o sanguíneo pega a garrafa d'água, lê o rótulo, meu amigo, ele vai dar uma aula que você precisa tomar água, porque a água... Ele é capaz de fazer isso, por essa espontaneidade e criatividade que ele traz em si, né? Ele aprende muito rápido, mas ele também esquece muito rápido. O sanguíneo é uma pessoa, nesse sentido, que também nos exige um pouco de paciência, porque é uma pessoa que aprende rápido, mas esquece rápido. O sanguíneo odeia a rotina. Ele é uma pessoa que realmente não gosta de rotina. Né? Ele tá sempre atrasado, mesmo saindo de casa muito cedo. Ó a loucura. Por quê? Ele sai de casa 2 horas antes do que ele tem que fazer, mas ele para no caminho, ele conversa com um, ele sorri com o outro, ele faz uma ligação e chega atrasado. Normalmente o sanguíneo está sempre atrasado, está sempre correndo, né? Ele abraça muitas coisas ao mesmo tempo. É tipo um computador que abre várias abas, abre 15 abas e está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Lembre da questão lá do saber muita coisa, mas com muito raso, é tipo isso. Ele começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ele acaba também diluindo a força ali, a energia dele para vários objetivos ao mesmo tempo, né? Extremamente sociável, eu já falei, né? Sempre sorrindo, com piadas, é uma pessoa que todo mundo gosta de estar próximo. São flexíveis e muito desprendidos. Eles são muito desapegados das coisas nesse sentido, né? Aqui algumas coisas um pouco negativas, né? Eu falei das coisas muito boas, né? Mas justamente por isso muito aberto, né? Por saber de muitas coisas, o sanguíneo beira muito a superficialidade. Ou seja, ele não aprofunda em muitas coisas. Consequentemente, ele é muito inconstante por conta disso, né?
Essa sensualidade rápida é a questão sensível das coisas. Ele sente as coisas muito rápido. E porque ele sente as coisas muito rápido, ou seja, aconteceu uma situação, ele capta muito rápido, ele tem um juízo apressado. Tende a ter um juízo muito apressado sobre as coisas. Normalmente o sanguíneo é uma pessoa muito preguiçosa para os estudos. Ele prefere se apoiar na sua criatividade, ou seja, o livro tem 100 páginas, ele prefere ler 20 e imaginar o resto, criar a ideia do resto e botar para frente, do que aprofundar no estudo. Então, normalmente isso também traz uma preguiça. Lembrem que eu estou falando para vocês de traços característicos de um sanguíneo. Não quer dizer que se você é sanguíneo, você tem tudo isso aqui, né? Isso aqui são traços dos estudos e tudo mais que eu já comentei, né? Normalmente o sanguíneo ele é muito distraído na oração, né? Como ele está sempre a mil, fazendo mil coisas, a oração que tende à profundidade, que tende a puxar ele para a reflexão, faz com que ele voe, né? Ele está na oração e ao mesmo tempo ele está lá no Japão, na Olimpíada de Tóquio, pensando no esqui, ele está lá longe, né? Então ele se distrai na oração, né? E isso aqui é algo mais extremo, tá? Se arrasta pelos prazeres da gula e da luxúria. Lá no e-book explica um pouquinho mais esse último ponto aqui e tudo mais. Isso tudo que eu falei para vocês do sanguíneo tá explicado no formato de texto aqui, né? Olha só santos que foram sanguíneos. O apóstolo São Pedro, Santo Agostinho, Santa Teresa, São Francisco Xavier. Então vamos agora partir para o meu temperamento. Meu Deus, como eu me sinto exposto quando eu falo desse temperamento. Parece que tem alguém assim dentro de mim. Bom, galera, nós já somos muitos ouvintes aqui no podcast Lançar as Redes. Eu quero agradecer a sua presença e te convidar a conhecer as minhas outras redes, os meus outros canais de evangelização. Nós temos um canal exclusivo no Telegram, muito conteúdo no Instagram. Então o link está na descrição desse episódio ou na descrição do podcast. Você pode convidar outras pessoas também a conhecerem aqui o nosso canal. Além disso, nós já estamos em 9 plataformas digitais. Então, se você quer acessar também, baixe o aplicativo da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Vamos juntos em águas mais profundas. Bora lá falar do melancólico então. Características de uma pessoa que traz o temperamento melancólico. Né? É uma pessoa que tende a ter um olhar mais sério, mais sereno. Vocês viram naquelas carinhas que eu coloquei no início? Um olhar meio para baixo, assim, né? Um olhar de peixe morto, que a galera fala em alguns interiores. Tende a ter um olhar mais sério, né? Parece que se arrasta, parece aquela pessoa bem morosa, bem lenta com as coisas, né? Isso aqui não é todo mundo não, viu? Igual, tipo, eu me sinto ligado no 220, né? Eu não consigo nem dormir, de tão ligado que eu sou, né? Mas parece que a pessoa se arrasta, né? Normalmente é uma pessoa muito voltada para o passado. Por quê? Porque, ponto de baixo, ela é extremamente detalhista. Ela lembra muito das coisas. É uma pessoa que tende a olhar muito para trás, né? Olhar para as coisas que aconteceram. Ela não é tipo o sanguíneo ali que, caramba, aconteceu isso, show de bola, daqui a pouco já esqueceu, já está fazendo outra coisa. Normalmente é muito voltada para o passado, lembra das coisas, né? Tem uma profundidade intelectual, é aquelas pessoas que a gente conhece que gostam de ler muito, de estudar. Por exemplo, se eu falo para a pessoa da previsão do tempo, no outro dia ela vai querer saber o que é a meteorologia. Estou dando um exemplo bem aleatório, né? Mas tem uma certa profundidade nos assuntos, gosta, né? Por conta disso, também é uma pessoa mais fechada, devido a essa profundidade, né? Como está sempre muito centrada em si. E aí, para falar logo e adiantar vocês terem a noção, Santa Teresinha, né? Acaba sendo uma pessoa muito voltada para si. Claro que Santa Teresinha viveu um processo, mas era muito voltada para si, para suas questões, para suas inconstâncias, né? Os melancólicos são muito sensíveis, eles percebem o outro e percebem as coisas muito fácil. Por perceberem as coisas muito fácil, tem uma facilidade grande de guardar rancor, especialmente se for com injustiça. Se o melancólico vê alguém sofrendo injustiça, ele guarda muito rancor, né? Ele fica ressentindo aquilo que aconteceu. Então, ele é muito sensível a isso, né?
tem uma autocrítica muito forte, né? O melancólico se cobra muito. Vocês estão vendo que é tudo muito ligado, né? Como a gente está falando da profundidade, porque ele está dentro, então ele sente muito as dores do outro, traz, e porque ele não faz nada, ele se cobra. E porque ele se cobra, ele começa com uma autocrítica muito grande, né? Só que também tem o lado bom, da empatia pela dor do outro, né? Como ele tem esse olhar e é mais sensível. O perigo é o vitimismo que isso gera por conta do excesso de sensibilidade às vezes, tá? Isso aqui entendam, né? Existem vários graus, né? Pelo amor de Deus, né? Não quer dizer que todo melancólico é assim, que a pessoa ela mora lá dentro dela e morre lá, né? Depois eu dou um testemunho para vocês numa oportunidade que tiver, né? Normalmente o melancólico ele é uma pessoa muito dedicada. Se ele começou, ele vai terminar se arrastando, doente, ele vai dar o melhor de si, né? Ele vai até o fim dar o melhor de si. Se você pedir para o melancólico varre essa casa, ele vai deixar a casa um brinco, como se fosse a última coisa da vida dele, né? Ele é ousado, é detalhista nas coisas. Você pede para o melancólico escrever uma frase, ele escreve um texto. Você pede para ele abrir uma janela, ele bota flores. Ele realmente é muito detalhista nas coisas, né? Em contrapartida, reclama muito. Reclama demais, né? Reclama que estão dando muitas coisas, reclama que ninguém olha para ele, reclama que ele está cansado, mas ele não sabe dizer não. Ele assume tudo, ele quer tudo, meio doente ele não para, ele assume. E prefere ter poucos amigos mais fiéis. Poucos amigos mais fiéis. Preza muito pela profundidade e esses valores, né? Resumão. Profundo, inclinado à reflexão, é mais silencioso, tem uma vida interior forte. Santa Teresa d'Ávila dizia para as monjas que precisavam rezar as 4 horas, né, que eram melancólicas. Santa Teresa d'Ávila não deixavam as monjas rezar 4 horas, que eram melancólicas. Elas rezavam só 2 e as outras 2 elas iam conviver na fraternidade. Por que Santa Teresa fazia isso? Para tirar essas monjas de um excesso de profundidade. Imagina aí a loucura, né? Você já é inclinado à reflexão, à profundidade, você vai rezar igual um sanguíneo, por exemplo. Santa Teresa d'Ávila tinha essa visão da maturidade, isso é muito legal. No dia que eu li isso, eu fiquei, cara, que sensacional, né? Então Santa Teresa tirava essas monjas antes do tempo da oração acabar e colocava elas para conviver, para sair de si, né? O melancólico não gosta disso, mas ela fazia para as monjas poderem crescer, né? Tem essa dimensão da compaixão e é muito voltado para a arte, música, poesia, desenhos e tudo mais, né? O negativo de tudo isso, dessa profundidade, embora vários poetas, vários músicos melancólicos, normalmente você pega alguém que gosta muito de arte e você vai logo identificar essas características na pessoa. Ela olha uma flor, meu amigo, ela vai pensar na vida, que a vida é como uma flor que nasce, que seca, que morre. Ela tem toda uma reflexão, né? O sanguíneo chega lá e fala, pô, que legal, show de bola, flor linda, maravilhosa. Então, o que a gente estava conversando mesmo? E aí o lado negativo dessa dimensão do melancólico é justamente, são pessoas que tendem a ficar muito inclinado à tristeza, ao pessimismo, a ver dificuldade em tudo, tem medo de fracassar, né? Se preocupa muito com a opinião dos outros e por isso perde grandes oportunidades. Pensa demais, pensa muito, melancólico pensa demais. Tá os 4 temperamentos para atravessar um rio num barco. Todo mundo pula no barco e o melancólico fica na beira do lago pensando, vale a pena entrar nesse barco? Será que se eu entrar nesse barco vai virar? E quando eu chegar do outro lado, o que é que eu vou fazer? O melancólico pensa muito, e porque ele pensa muito, ele tende a perder grandes oportunidades, né? Tem muito medo de fracassar. Santa Teresa curava muitas monjas melancólicas, proibindo a longa oração, as vigílias e os jejuns. Olha isso. E fazendo divertir-se. Ela nas quartas moradas, lembrei agora. Nas quartas moradas e nas fundações ela fala disso, das monjas que ela curava assim, né? Fala no e-book, fala das boas qualidades, das más qualidades, como trabalhar também um melancólico, né? Os coléricos são pessoas extremamente idealistas. Eu estava lendo hoje uma reportagem sobre isso e um dos caras coléricos era o Steve Jobs, né? Da Apple, que era um cara... Se você assistir o filme, você vai entender bem, Breno, dele. Um cara extremamente idealista.
Né? Os coléricos têm muitas ideias, é um cara de muita ação, ele pensa, ele cria, ele não consegue ficar parado, ele está sempre pensando alguma coisa, por isso está sempre à frente de todo mundo, à frente do todo, são muito líderes, né? Desenvolvem isso muito forte, né? Por várias ideias, e não só ideias, mas ações, né? O colérico pensa e quer agir, quer fazer, ele pensa e quer... Se o melancólico, ele de alguma forma pensa, repensa, será que vale a pena? O colérico cria, bota a mão na massa e faz acontecer. O terceiro ponto, olha que legal. O colérico ele não procura algo que ele não possa realizar. Como eles são muito idealistas e pensam muito calculistas nas coisas, eles entendem o que eles podem ou não podem realizar. Consequentemente, eles também têm uma opinião muito forte. E são tão firmes que às vezes eles impõem demais aquilo que eles acreditam. Então eles pensam, têm ideia, têm opinião muito forte, e às vezes por essa opinião ser muito forte, se não trabalhar, eles tendem a impor muito o que eles querem e acreditam. O colérico é extremamente objetivo. Extremamente objetivo. Então, dificilmente um sanguíneo vai chegar com uma ideia, ou várias ideias para o colérico, né? Cara, eu estava pensando aqui no futuro, não sei o que, o colérico não é assim, ele é extremamente objetivo. Ele não se perde lá na frente, ele tende a ser muito objetivo, né? Tá aqui, ó, gosta de coisas objetivas e não é chegado a detalhes. Se destacam muito no que fazem na ação e dificilmente desistem do que começam a fazer. Também não demonstram facilmente o que sentem. Se precisa se expressar, se expressam, mas normalmente eles não demonstram facilmente o que sentem. O colérico ele tem muito forte uma imagem de herói, porque ele é tão forte no que faz, ele faz tão bem as coisas que faz, e eles trazem às vezes uma imagem de herói, né, por serem aquelas pessoas bem fortes, que conseguem, que fazem acontecer, e isso também às vezes se torna um peso para ele, né? E as pessoas diziam assim, agora eu entendi porque para mim é tão difícil fracassar. As pessoas realmente veem ele como uma pessoa muito forte, né? Então o fracasso para um colérico é realmente um fracasso, né? É realmente algo forte, né? Alguns têm dificuldade para ouvir, justamente por conta da opinião forte. Steve Jobs, que o diga, tem muita dificuldade para ouvir. E normalmente exercem cargos de liderança. São pessoas que estão sempre à frente. O colérico é uma pessoa de muita energia, é uma pessoa centrada, tem vontade forte, né? Não é uma vontade que começa, tem vontade forte mesmo. São práticos nas coisas, não enrolam, vai lá, faz e ponto, acabou. Né? Tem uma facilidade muito grande de superar obstáculos. Por consequência também de tudo isso, ele é muito atento às coisas. Não tão detalhista quanto o melancólico, mas ele é extremamente atento às coisas, né? Às coisas que acontecem. Pontos negativos desse temperamento. Uma certa dureza, que pode se instalar se o colérico não souber trabalhar tudo isso, toda essa personalidade, personalidade forte, né, que a galera fala, né, não souber trabalhar essas ideias, essa opinião forte naquilo que ele acredita, né, ele pode se tornar uma pessoa muito dura. A questão da obstinação, pode se tornar extremamente insensível, traz como grandes desafios a ira e o orgulho, muito sensível à raiva. Acho que um colérico escutando uma poesia. Diga aí, que massa. Pode, em casos extremos, ser muito vingativo e incompreensível muitas vezes com as pessoas, né? Porque para ele é tão óbvio, isso aqui é tão óbvio que não sei por que tu tá criando essa tempestade dentro desse copo. Ele pode se tornar uma pessoa muito incompreensível. Antes da gente continuar, o mesmo esquema, tem um santo que eu gosto muito, colérico, que é São Francisco Sales, né? Alguns santos coléricos, né? São Jerônimo, Santo Inácio de Loyola. Tem uma imagem de Santo Inácio de Loyola, não sei se vocês já viram ela. Santo Inácio pisando na cabeça de Lutero. Tá escrito na foto aqui, Ecumenismo segundo Santo Inácio de Loyola. Tem uma flecha aqui, ó, e Santo Inácio tá pisando na cabeça de Lutero. Bom, deu para entender, né? E São Francisco Sales, não sei se vocês conhecem a história dele, talvez já. Ele foi considerado o santo da ternura, mas ele morria de raiva das pessoas.
E ele, para não descontar nas pessoas, ele arranhava a mesa dele. Depois que ele morreu, encontraram a mesa toda arranhada embaixo, né? E descobriram essa santidade, ou seja, transformar esse defeito em virtude que São Francisco de Sales teve, né? De não descontar a sua raiva nas pessoas, mas em outra coisa, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso aí também, mas... Do temperamento fleumático. O fleumático é uma pessoa super de bem com a vida. Se você tá numa festa perdido, ele chega, ele te acolhe, ele vai atrás de você, ele é a pessoa assim, super de boa, meu, tranquilão. Ele tem o seu próprio tempo, ele não é agitado. Olha, se a casa aqui pegar fogo e você gritar pro fleumático, pega um balde de água. Ele vai no tempo dele, faz a coisa no tempo dele, porque tem um bem-estar interno, né? Vocês vão ver só o que é que isso acarreta também, mas é uma pessoa super de boa, boa zona até demais. Ele aprende muito devagar, e porque ele aprende muito devagar, ele tende a ter mais sabedoria, porque o fleumático ele é uma pessoa muito observadora. Ele observa muitas coisas, né? E por isso também gera tanta sabedoria. Por gerar sabedoria, por ele aprender devagar, ele tem ideias mais claras, é uma pessoa de muito bom senso. Então é uma pessoa que vale a pena você pedir conselho. Um amigo fleumático é um sonho, né, para você? Uma pessoa que te observa e consegue ter bom senso sobre você. Né? É muito conservador nas coisas, né? Tudo está centrado nessa sabedoria, né? Tem uma memória boa, uma calma interior, não expressa contentamento, né? Não é uma pessoa como um melancólico que sai dizendo, meu Deus, começou a pandemia e agora eu estou desesperado porque eu não sei se eu vou ser vacinado, porque o mundo está acabando, eu estou desesperado, eu não dormi nada à noite. Normalmente o fleumático não é essa pessoa que vai chegar desabafando a vida dela, ele é uma pessoa muito mais... Tem até dificuldades, a gente vai ver aqui no final, mas, né, às vezes ele aparenta, olha aí embaixo, uma indiferença, né? Porque ele é tão apático às coisas, o mundo está acabando e o fleumático está lá, beleza, isso aí, o que eu posso fazer e tal. Ele tem uma certa apatia, né? E às vezes interpretada como indiferença, né? Porém, quando o fleumático explode, também é um grande perigo. Eu li uma reportagem sobre a dimensão do fleumático que falava isso, que é aquele jornal que a pessoa ela nunca fez nada, era boazinha, caramba, a pessoa nunca surtou na vida, era a pessoa mais calma do mundo, de repente aconteceu um assassinato, esquartejou, colocou na mala, jogou num lago. É tipo essa pessoa, o fleumático. Ele não é como o colérico na raiva que explode, mas quando ele explode, ele explode. Então, sai de baixo, né? O fleumático tende a ser muito disciplinado e metódico. Muito disciplinado, muito metódico. Como ele faz as coisas no tempo dele, então o tempo dele quer dizer que também é no método dele, é na disciplina dele, na forma que ele consegue aprender. Eles não são de dar muitas ordens, então dificilmente o fleumático também é líder de alguma coisa, né? Está à frente de alguma coisa. Eles preferem compor um grupo a liderar e normalmente é muito perseverante, né? Ele não desiste. Se ele compõe esse grupo, ele também não desiste da coisa, né? Ele não lidera, mas ele também não desiste do grupo. Tem pouca disposição ao novo. Isso aqui é muito ligado àquela questão do tempo do fleumático, que é mais devagar. Então, o fleumático não gosta de ser tirado da rotina, é desconfortável para ele, uma mudança muito drástica. Talvez a gente não saiba lidar com pessoas fleumáticas, às vezes por conta disso, né? A gente quer que todo mundo se adapte igual a gente, a mudança de casa, a mudança na empresa, na faculdade, a mudança de rotina, né? O fleumático não gosta, ele se sente desconfortável com isso. E o perigo disso também, de não gostar muito de mudar, é se acomodar facilmente. Então, não me toca, não me tira da minha poltrona, e o risco de não me tirar, de ter paciência demais comigo, é fazer com que eu me acomode e faça daqui a minha morada para sempre. O fleumático tem convicção profunda, ele é muito assíduo no que faz, ele não se irrita muito fácil, é discreto, criterioso nos pensamentos e nos julgamentos que faz, é claro, é justo, é ordenado, muito positivo com as coisas. Me dá um abraço, né, fleumático? Que eu tô precisando. Porém, as características mais complicadas para o fleumático é essa lentidão
né? Esse não gostar de se mover pode jogá-lo numa lentidão, numa morosidade, ou seja, as coisas tendem a ficar muito tarde para agir, né? Ele demora tanto para agir, para pensar, que ele tende também a perder grandes oportunidades, né? Por essa morosidade. A morosidade é muito ligada à lentidão, tá? O fleumático normalmente não gosta de penitências e mortificações. Por quê? Porque tira ele do centro dele. A gente precisa aprender a trabalhar com pessoas fleumáticas também, né? E normalmente é uma pessoa muito vago em questões extremas, eu estou falando, né? É deles que Santa Teresa descreve com tanta graça. As penitências que fazem estas almas são coerentes com a sua própria vida. Não tenhais medo de que se matem, porque a sua razão está muito em si. Ou seja, Santa Teresa diz, se o fleumático quer fazer penitência, deixa, ele não vai se matar não. Ele não tem coragem de ir até o fim, Santa Teresa falava, né? É bem pesado, né? Mas era isso aí. É bem legal. E aí eu volto naquele quadrinho que eu falei no início. Agora, né, com essas características talvez mais claras para nós, a gente vai entender uma coisa, tá? O melancólico, ele é o oposto do sanguíneo. O fleumático, ele é o oposto do colérico, tá? Isso aqui é só para você entender que talvez... deixa eu pedir uma coisa para vocês, a gente não vai sair dessa aula, você vai sair olhando para todo mundo da tua casa, da sua sala, da sua família. Nossa, minha mãe é fleumática. Cara, meu pai é muito sanguíneo, velho. Vocês não vão sair fazendo isso, certo? Pelo amor de Deus. Mas é muito legal depois de um tempo, e essa formação ela precisa ser aprofundada. Você realmente precisa anotar, estudar o que está sendo dito hoje. Muitas das nossas dificuldades em acolher a vontade de Deus tá porque a gente não se conhece, né? A gente não é maduro para entender. Por exemplo, eu vou falar de mim, né? Para facilitar. Eu, como melancólico, para mim a vida era sempre ruim, véio. Nossa senhora, tudo era péssimo. Qualquer proposta que eu recebia de Deus, das comunidades que eu passei, da minha consagração de vida, tudo para mim ia dar errado, eu pensava. Sempre pensei isso. E achava que isso era a coisa mais normal do mundo, até o dia que meu formador me disse: William, você conhece Santa Teresinha? Eu conheço o temperamento de Santa Teresinha. Eu lá sei o temperamento de Santa Teresinha. E naquela hora eu me toquei, poxa vida, isso é uma característica própria do meu temperamento que eu preciso aprender a lidar. A minha tendência é sempre achar que as coisas vão dar errado. Então, pera, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso ter um pouco mais de esperança. Eu preciso ter um pouco mais daquele fogo do colérico de idealizar e fazer acontecer. Nesse gráfico tem uma coisa muito interessante, que são essas palavras aqui, ó. Quente, seco, frio e úmido. Deu para entender aí? A galera fica falando assim, ó. Eu sou melancólico, mas eu também sou colérico. Não é isso. Que você é melancólico e eu sou colérico também. Não é isso. Essa ideia de comparar os elementos da Terra com os temperamentos é uma sacada incrível, né? Porque, por exemplo, eu sou melancólico, mas eu posso ter uma tendência, não é ascendência, descendência, não é isso. Eu posso ter uma tendência a ser mais frio quando a Terra está mais próxima da água, ou eu posso ter uma tendência a ser mais seco quando a terra está mais próxima do fogo. O colérico, se ele está mais próximo de características sanguíneas ou de características melancólicas, ele pode ser mais quente do que já é, estando perto do ar, ou ele pode estar mais seco, estando próximo da terra. Para o sanguíneo é a mesma coisa. Se as suas características predominam, você é sanguíneo e ponto. Mas se você tem características do fleumático, por exemplo, ar está mais próximo da água e, consequentemente, você fica mais úmido. Ou se você tem características de raiva, por exemplo, ou você é um idealista, objetivo, tem coisas parecidas ali com o colérico, você está mais próximo do fogo e, consequentemente, quente. Isso aqui é uma forma didática da gente entender. Né? Lembrando que eu falei para vocês que o fleumático é o oposto do colérico, então é muito difícil que essas características aqui sejam muito próximas e sanguíneo e melancólico vice-versa. Esse quadro aqui também é uma forma didática, gravem essa palavra, didática, para explicar o que nós queremos dizer.
não tem ascendência, não tem descendência, não tem porcentagem de 5%, 12%. Você não é essa metamorfose não na tua vida. Tu é um filho de Deus amado, que tem uma maturidade que talvez não se conheça. E porque não se conhece, se confunde com tudo que vê na internet, em porcaria de horóscopo, em qualquer site do tipo. Então, conhece o seu temperamento, mergulha no seu temperamento. Se tem um santo que está ali no seu temperamento, tipo Breno é colérico e São Francisco Sales também era, conhece a vida desse santo, vai ver o que é que esse santo fez de diferente, quais eram as posturas deste santo diante do seu temperamento, e aprende a lidar com o seu temperamento. Não fica se justificando achando que eu tenho os 4 temperamentos habitam em mim, então eu não sei perdoar meu pai. Não, você não perdoa porque você é imaturo mesmo. Aprende a lidar com o seu temperamento. Conhece quem é você. É o que nós falávamos de Santo Agostinho. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Esse é o caminho da maturidade para nós. E aí esse quadro ajuda a gente didaticamente a entender um pouco melhor essa dimensão dos temperamentos. Aprender a lidar com os temperamentos é um dos grandes desafios com o seu, tá? Primeiro, se conhecer é a grande dificuldade. Se conhecer é a grande dificuldade. E como é que você conhece o temperamento? Vai jogar no Google teste de temperamento. Você vai fazer isso? Não, você não vai fazer isso. Você vai voltar na aula de maturidade e vai fazer o quê? Ver a sua história de vida, se conhecer. Quais são as defesas que você criou para as lacunas e feridas que você traz na sua história. Essas defesas com certeza já são características do seu temperamento. Então a forma que você age, que você reage, que você dá o próximo passo, que você dá uma resposta, dá a próxima palavra, com certeza já vai trazer sinais de características do seu temperamento. Então, você vai trilhar um caminho de autoconhecimento e aí, se conhecendo um mínimo possível, você vai conhecer as características dos temperamentos, como foi essa aula aqui. Você vai poder escutar o áudio novamente, você vai poder ver os slides, você vai poder aprofundar no e-book, no material. E aí você vai começar a se identificar com essas características. E aí é aquela hora que você para e pensa, cara, sou eu. William, como você conheceu os temperamentos? Meu formador pessoal, eu fui consagrado 9 anos na comunidade e um dia ele falou pra mim que a minha grande maturidade era não conhecer meu temperamento e me deu um artigo na internet para eu ler. E quando eu li aquele artigo, cara, eu ficava assim, gente, alguém escreveu sobre mim, não é? Só falta ter minha foto no final do artigo, eu pensei. Porque todas as reações, a forma de tudo que tava ali era tipo, sou eu. Nossa, eu sou imaturo para pensar, meu Deus, eu choro o tempo inteiro, eu fico... foi daí que surgiu essas minhas frases, textos que eu escrevo, desabafos, surge daí também, dessas características, né? Acho que a pessoa que conhece os temperamentos e me conhece já sabe de cara que eu sou muito melancólico. E aí no dia seguinte, Santa Teresinha acorda, vê o sangue na parede, percebe que está morrendo e escreve um baita de um texto para Jesus. Obrigado, meu amado, porque eu estou mais próxima do céu e mais perto de ti. Eu disse, meu Deus, a melancólica sou eu, é desse jeito, né? Então, quando meu formador falou para eu conhecer meu temperamento e Teresinha, e eu comecei a ver essas coisas, eu falei, cara, eu sou assim na vida. Eu sou assim na vida. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Volta na maturidade, conhece a sua história de vida, suas lacunas, suas feridas, tudo aquilo que a gente falou, e a aula foi intensa, a última aula foi muito massa. Volta lá, se conhece um pouco. Se conhecendo um pouco, você agora vai conhecer as características dos temperamentos. Todos, conheça todos. Não fique, eu acho que eu conheço todos. Você vai se perceber quando você for lendo. Né? Quando você olhar o e-book, quando você vê essas características que a gente leu, você fala, cara, eu sou muito parecido com isso. Às vezes a gente fica com muita dúvida, né? Tem características que são muito parecidas e você fica, poxa, e agora? Eu sou essa ou essa? Mas se você ler o resto, você já percebe, não, realmente eu sou isso aqui, né? E se tiver dificuldades, também pode me procurar. Agora vocês têm que se comprometer a realmente querer conhecer, porque senão não tem como. Depois de você conhecer seu temperamento, agora é a hora da prática, do negócio. E projeto de vida pessoal. O que é isso? Isso aqui é um instrumento muito bacana para você crescer. Porque que adianta você saber agora? Você se conhecer seus temperamentos, suas qualidades, seus defeitos, tudo que a gente falou. E eu vou mudar. Como?
né? O projeto de vida pessoal, ele vem com uma coisa prática, com um instrumento prático para a gente mudar de vida. Por exemplo, aqui, ó, como estou, é a primeira coluna. Como eu gostaria de ser ou estar? O que eu vou fazer sobre isso? Que meio utilizarei para isso? Um prazo e uma data que eu vou cumprir isso e a avaliação se eu conseguir fazer. Tem milhares de coisas que você pode fazer aqui. Por exemplo, a pornografia e a masturbação. Você vai colocar aqui como estou, vício em pornografia. Como eu gostaria de ser e estar. Com a minha castidade ordenada para Deus, papá, escreve um negócio lá bem motivador para você. O que eu vou fazer sobre isso? Podia botar só me converter, né? Mas isso aqui seria bem difícil. Mas, por exemplo, trabalhar a minha fragilidade, trabalhar a ausência de afeto que recebi na minha infância por conta do meu pai, da minha mãe. A gente falou isso na última aula, né? Do meu pai, da minha mãe. Eu vou trabalhar isso, trabalhar essa falta de afeto, essa lacuna, para crescer nessa dimensão da castidade. Que meio eu vou utilizar? Confissão, deixar o celular fora do quarto, desligar o Wi-Fi 10 horas da noite. Você vai colocar coisas concretas. Projeto de vida pessoal é concreto. Você vai botar aqui nessa coluna. Você vai estabelecer um prazo, tipo assim, eu vou botar 3 meses. E depois de 3 meses você avalia. Se você tiver superado o que você colocou aqui, você dá um ok e risca. Se você não superou, ainda está com dificuldade, você refaz. Veja o que você pode mudar os meios, o que você vai fazer para melhorar sobre isso. E aqui você vai encaixando tudo que é difícil na tua vida. E isso vai tornar a coisa um pouco mais prática. Isso aqui é uma coisa que pode te ajudar de forma muito prática, mas o principal é se conhecer. Depois de um tempo que você se conhece, você já sabe as suas reações. Gente, eu era extremamente apegado às pessoas. Eu até hoje observo o que é que eu estou fazendo. Por exemplo, redes sociais. Eu falo só um pouquinho de amizade, né? E as pessoas perguntam assim, meu Deus, filha, o que aconteceu na tua vida com os amigos que... Depois de um tempo é que eu reparei que... Essa característica, por exemplo, dos amigos lá, né? De que o melancólico valoriza muito. Gente, pra mim é um valor muito forte. Né? Eu escrevo muito sobre amizade, mas olha, eu já fui extremamente apegado. Eu queria trazer as pessoas pra mim, eu quero possuir todo mundo. A pessoa é pra mim. Eu era assim. Depois de um tempo eu comecei a perceber, cara, como eu sou apegado às pessoas, cara. Como eu sou preso às pessoas, né? E aí eu precisei começar a trabalhar isso dentro de mim, deixar as pessoas irem, que era a minha grande dificuldade. Eu não entendia porque meus amigos do colégio me abandonaram, não entendia porque meus amigos da igreja, da minha primeira conversão, pegaram o beco e foram seguir a vida deles. Eu não entendia porque pessoas que eu amava, que eram próximas, hoje não falam comigo. E o processo de maturidade, de me conhecer e entender que eu preciso parar de supervalorizar quem entrou na minha vida, porque tem gente que vem pra ficar e tem gente que passa mesmo. Poxa, quando eu entendi isso, rapaz, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Olha, eu acompanho várias pessoas e, gente, você pegar pessoas com depressão, que não se conhecem, que já tem essa tendência do temperamento melancólico muito forte. Eu acompanho 3 pessoas hoje que eu nunca falei com elas de temperamento, porque não foi o tempo ainda, mas que são muito melancólicas, assim, que eu falo, cara, nem eu agiria assim, mas a pessoa, ela tá no fundo do poço. Então, todos os dias eu já recebo as mensagens que eu já sei. Hoje foi a gota d'água. Hoje deu pra mim. Nossa, hoje foi meu último dia, não aguento mais. Todos os dias eu recebo essas mensagens dessas pessoas com depressão, que é uma doença, tá? Mas aí eu paro e penso, tanto é que eu criei uma válvula, no começo eu ficava desesperado, a pessoa vai se matar, e a pessoa manda pra mim, nossa, gota d'água, não aguento mais, desisto. Hoje eu leio a mensagem e eu respondo só à noite. Pra pessoa aprender a trabalhar com seus sentimentos. Óbvio, né? Quando eu sinto que o negócio tá grave eu respondo, mas normalmente eu não respondo mais. Como um colérico que explode, bate em alguém e me liga pra dizer que bateu depois, né? E o trabalho é outro, né? Como um fleumático que a vida dele tá se acabando, o cara tá lá. Todo respeito, viu, gente? Não conheço ninguém assim a profundo, mas, cara, eu conheço pessoas, tipo assim, de 35 anos que ainda não decidiu a profissão. A pessoa tá no sofá, velho, assistindo Big Brother Brasil, Faustão no domingo e vida que segue, tá tudo bem. Fleumático, velho, a pessoa tá assim no léu, assim, tá deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então,
processo de autoconhecimento, né? Lutem para se conhecer, lutem para conhecer o temperamento de vocês. Isso vai mudar toda a perspectiva de tudo que a gente vai falar ainda sobre aqui nesse curso, sobre vocação, sobre vontade de Deus, sobre por que esse medo todo de pular no barco e ir embora, por que esse medo todo de assumir um matrimônio e as responsabilidades que implicam um matrimônio e parar de jogar a culpa no outro, porque minha personalidade é muito forte, eu não sei lidar. Parou, né? Agora a gente acredita que tem pelo menos uma luz do caminho até aqui. Eu amo mandar presente para as pessoas. Eu mando carta, boto num cartão, coloco numa sacola legal, com um embrulho legal. E a pessoa, obrigado. É muito isso, né? Esse lance, né? De você aprender. Até hoje eu tiro foto, imprimo a foto, dou para a pessoa e às vezes valeu. Então, é esse aprender a lidar, né? Eu acho que para nós como cristãos, essa questão dos temperamentos, que não é o signo dos católicos, não é nada disso, é tão importante. Eu valorizo muito essa formação, né? Apesar das pessoas hoje quererem banalizar ou não tornar importante, por quê? Isso aqui é a famosa asa de João Paulo II, né? Da fé e da razão que andam juntos, ou seja, da minha vida espiritual com a minha maturidade humana que caminham juntos, né? Às vezes a gente vai jogando tudo para a vida espiritual, a culpa é do demônio, de todo mundo que está lá, de todas as potestades que estão contra mim, e na verdade às vezes é só uma imaturidade que você não sabe trabalhar. Existe a batalha espiritual, tá? Não estou tirando isso aqui, existe, é verdade, nós estamos imersos nessa batalha, mas existe muita imaturidade da nossa parte, né? Existe muita coisa que a gente ainda precisa crescer nessa maturidade, para com essas duas asas finalmente voar para a vontade de Deus e dizer: pronto, eu quero ser santo, né? Eu realmente quero ser santo, e aí agora sim, eu me conheço e vou pedir a graça a Deus de trabalhar em mim isso. Mas você está precisando de paciência, Senhor, por favor, me dá paciência, né? Por favor, me ajuda a crescer na paciência. Deus vai lá na tua maturidade, te dá várias situações para te tirar permitir situações para te tirar do eixo mesmo, porque é aqui que você vai crescer na paciência, né? É na raiva que você vai crescer, na dificuldade de lidar com aquela pessoa que você não tem paciência, que você vai crescer na paciência. Como é que você vai saber se você tem paciência? Provando essa paciência. Então, são duas coisas que caminham muito juntas, essa dimensão espiritual com maturidade humana, e trabalhar as duas faz com que você realmente dê passos, né? O desafio é vocês trilharem esse processo aqui que eu falei, né? Do conhece-te, né? Conhece a sua maturidade, conhece as características dos temperamentos, depois conhece o seu temperamento e cria coisas concretas sobre essa dimensão dos temperamentos. Então, galera, nós estamos entrando agora em uma nova fase de evangelização no nosso podcast. Estamos investindo na estrutura da gravação dos nossos programas, dos nossos episódios. Se você deseja também contribuir com a evangelização, todo o valor arrecadado é para reinvestir na evangelização, para compras de microfones, iluminação, estruturas. O Pix do nosso podcast é williamrodriguessh@gmail.com, William com 2 L's e M de Maria no final, rodriguessh. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast, ou se você preferir, você também pode me chamar e pedir essa chave Pix para nos ajudar lá no direct do meu Instagram, que é @WilliamSeminarista. Tudo isso está na descrição do podcast, então se você quer ser um benfeitor da evangelização, quer lançar conosco as suas redes em águas mais profundas, venham juntos e vamos construir também este movimento em favor da evangelização e da formação do povo de Deus. Muito obrigado desde já pela participação.